Continuamos o nosso programa de hoje. Estamos recebendo o secretário municipal da Fazenda de Mossoró e conversando sobre IPTU. Ivo Franklin está aqui no estúdio com a gente e você pode mandar sua participação através das nossas redes sociais, incluindo aí o WhatsApp 88028979. Participe com a gente. Carol, a gente dá sequência trazendo a informação aqui com relação à saúde. A obrigatoriedade da exigência do comprovante de vacina aqui no estado vai se estender até o dia 16 de março. A validade da medida foi prorrogada pelo governo do estado. Buscando amenizar os números de contaminados com o coronavírus, sem precisar fechar o comércio, bares e restaurantes e outros tipos de serviços, o governo do estado segue adotando medidas protetivas e cautelosas. Com isso, o decreto do passaporte da vacina foi prorrogado até o dia 16 de março. A medida foi publicada no Diário Oficial. O passaporte vacinal é exigido para eventos públicos e privados, tanto em áreas fechadas como também em ambientes abertos, com capacidade acima de 100 pessoas. De acordo com a administração estadual, a renovação considera a necessidade de estimular a adesão da sociedade ao Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, como forma de garantir um cenário epidemiológico favorável. Além disso, permanece em vigor o dever geral de proteção individual no Rio Grande do Norte, onde o uso de máscara e os demais cuidados, independente do local, é obrigatório. Tem gente que já estava deixando de cobrar, viu, Vonúvio? Inclusive, no último sábado, fui num estabelecimento comercial aqui em Mossoró Grande. Perguntei, inclusive, se precisava apresentar. E a pessoa que estava na porta disse, não, pode entrar. A gente está vendo aí, olha a fiscalização, viu? Para pessoal aí da vigilância sanitária. Se foi prorrogado, tem que ser cumprido. Tem muita controvérsia em relação a isso, mas eu continuo sem ver qualquer problema em apresentar o passaporte de vacinação. É uma questão de segurança para todas as pessoas em relação à pandemia da Covid. E a gente continua nossa conversa aqui sobre IPTU. Nosso programa hoje é mais curto, daqui a pouquinho já encerra, porque hoje tem futebol, tem campeonato estadual. Então você continua aqui na TCM. Secretário Ivo Franklin, como é que está funcionando o atendimento online, o atendimento presencial para as pessoas que querem regularizar ou realizar pagamento ou até regularizar o IPTU? Nós temos aí, Carol, temos 3 frentes, eu considero, tá certo? A primeira é aquela frente online para as pessoas que têm aí a habilidade no seu smartphone, em tablet, computador, notebook. Ele pode estar entrando aí no programa Mossoró Digital, www.prefeiturademossoró.com.br. Especificamente na aba contribuinte, está clicando. Quando ele clicar, vai ser direcionado diretamente para o nosso site e na barra de arrolagem ao lado esquerdo, vai ter lá IPTU. Ele vai clicar IPTU, colocar os dados dele e vai estar baixando ou imprimindo o seu boleto ou o carnê completo das outras parcelas, como ele preferir. E, por outro lado, nós iniciamos também a distribuição por via correio, tá? Aproximadamente já 10 dias. E tudo indica aí que até amanhã está toda a cidade, tá tudo entregue em todas as casas. Por outro lado, se porventura tiver algum dado inconsistente ou for uma residência que está fechada há algum tempo e o contribuinte não queira ir lá, né? O que acontece? O contribuinte tem 2, 3 imóveis. Por outro lado, também não tem habilidade junto à internet, o problema da internet não tem problema. Nós estamos excepcionalmente agora desse mês de fevereiro, na Secretaria da Fazenda, ali na Alberto Maranhão, com a Augusto Severo, em frente ao carinhosamente chamado Colégio das Freiras, de 7 às 18. Estendemos nosso horário de atendimento ao contribuinte de 7 às 18, sem intervalo de almoço, justamente para melhor atender o contribuinte. E, por outro lado, ainda tem outra opção, que seria o contribuinte estar aí agendando, por meio da internet também, no programa Mossoró Digital, está lá agendando o dia e a hora que lhe convém ser atendido. O importante é que seja um pouco, tem a questão do lápis temporal, né? Que o nosso prazo se encerra para ser beneficiado com desconto, ele tem que estar aí resolvendo esse problema dele até dia 28 de fevereiro. Qual é a perspectiva de arrecadação neste ano de 2022 referente aí ao IPTU? Vonúvio, muita gente está nos procurando, muita gente está regularizando. Para você ter uma ideia,
pela internet não tem como a gente ter um controle, que aí a gente teria que monitorar, no caso, os IPs de quem está acessando o nosso sistema, né? Isso aí a gente não faz, não tem como a gente fazer. Porém, nós temos outro dado interessante. Hoje nós temos lá quantas pessoas foram atendidas hoje. Hoje nós atendemos especificamente na Secretaria da Fazenda, de forma presencial, mais de 350 pessoas. Foi 370 e alguma coisa, não estou lembrado do número exato, mas foi mais de 350 pessoas hoje. E todos os dias tem sentido essa movimentação. Então isso tem nos mostrado um indicador que nós estamos com crescimento, tá certo? Na arrecadação, se comparado com os exercícios anteriores. Por quê? Primeiro, houve muita alteração de imóvel, houve uma reabertura da economia do ano passado para cá e houve muita alteração de característica de imóvel. Imóveis que eram terreno e que hoje passaram a ser casas, né? Houve essa transformação. E o IPTU, é importante lembrar o contribuinte, que o IPTU representa, ele corresponde a 1% do valor venal do imóvel quando há edificação, quando há construção. Tá certo? E 2% do valor venal do imóvel quando é só o terreno. Ou seja, é importante o contribuinte fazer aquela pergunta: quanto vale o meu imóvel? Quanto é que está avaliado? Para ver se corresponde ao valor do IPTU. Por outro lado, também, isso não é um fator preponderante. São vários fatores preponderantes. Nós temos que avaliar a localização, a área do terreno, nós temos que avaliar o emprego do material que foi empregado, que tem chamada as casas de alto padrão, as casas de baixo padrão, como acontece muito nesses condomínios fechados, né? Eles têm um limite X, um limite padrão de construção, ou seja, tem alguns condomínios fechados, posso até relatar os nomes: Ninho, Ecoville, Sanville, Veronique, Quintas do Lago, Alphaville. Eles têm um mínimo de construção que é 100 metros quadrados. E tem também, logicamente, o emprego do material para que não venha também desvalorizar a área construída dos que ali habitam, né? Mas em dinheiro, quanto é que a prefeitura deve hoje, arrecadar? em termos, nós vamos arrecadar aí, eu acredito que em torno de 25 milhões ao todo. Agora, sim, no correr do ano, né? Tem que ter aquelas pessoas que pagam até dia 28 para ser contemplado com desconto de 25 e aquelas que vão pagando gradativamente. Nós temos aqui a participação do Afonso, do aeroporto. Gostaria de saber do secretário se há previsão de concurso para a tributação. Sim, nós estamos trabalhando já. A secretaria vai ter não só para auditor fiscal, bem como para técnico, tá certo? Isso é uma preocupação do gestor, do prefeito Alisson Bezerra, da gente tá aí, que nós estamos com déficit, na verdade, na Secretaria da Fazenda. E um dos primeiros concursos que o município vai fazer vai ser o da Cefaz, inclusive, que é a Secretaria da Fazenda. Inclusive, nós já estamos trabalhando, já contactando algumas empresas, porque é um concurso que tem uns critérios mais específicos, bem como a pessoa, para prestar o concurso, tem que ser graduada em Direito, em Contabilidade, em Economia e Administração, bem como Sistema de Informação. São 5 áreas bem específicas. A Secretaria da Fazenda é muito específica. Porém, nós vamos abrir esse concurso, sim, tanto para auditor, bem como para técnico. O Gilnete Ferreira, ele manda mensagem aqui perguntando se existe alguém isento do IPTU em Mossoró. Ele disse que funcionário público ou idoso em algumas cidades existe aí essa isenção. Essa é a pergunta também do Dr. Tibério. Ele pergunta quais as hipóteses de isenção do IPTU. Vamos lá. De acordo com o nosso Código Tributário, há um tempo atrás, eu diria aí 2017, nosso Código Tributário é de 2013. A Lei Complementar 096 de 2013. Então, o que aconteceu? Ele contemplou isso aí, porém, foi alvo de uma ação do próprio Ministério Público e o STF derrubou. Ou seja, a isenção para servidor público hoje não existe, em termos de IPTU. São poucas exceções de isenção. Quais são os casos de isenções hoje, em caso concreto? Hoje, nós teríamos imóveis que têm até 52 metros quadrados de área construída, ou, por outro lado, 250 metros quadrados de terreno. São as duas possibilidades que nós temos dentro do nosso Código Tributário, em termos de isenção. A gente tem aqui a participação a pessoa tem 2 dúvidas. É o JB, do bairro Sumaré. Gostaria de saber qual é o período para que o IPTU seja decretado como prescrito e, caso o contribuinte esteja há 3 anos sem pagar o IPTU, como proceder para regularizar? Vamos lá. Existem 2 situações. A prescrição, também de acordo com o Código Tributário, que é a Lei 5.172, Código Tributário Nacional, que nós utilizamos subsidiariamente ao Código Tributário do município, são com 5 anos.
tá certo? São 5 anos que estariam prescritos. O dos últimos 5 anos, você teria que estar se regularizando de 2 maneiras. Você pode tanto se dirigir até a secretaria, bem como pode fazer seus parcelamentos todos online, pelo programa Mossoró Digital. Você entra lá no contribuinte, faz o seu cadastro com seus dados pessoais e ali você pode estar fazendo o parcelamento da melhor maneira que lhe convir. Ou, por outro lado, pode se dirigir à secretaria que estamos lá, de 7 às 18, sem intervalo de almoço, prontos a atendê-lo. Secretário, quais valores que correspondem às perdas da secretaria relacionadas à inadimplência? Nós temos ainda, Carol, na cidade de Mossoró, nós temos um índice, e eu considero ainda elevado, de inadimplência, principalmente no tocante, vamos falar do IPTU especificamente. Tá certo? Uhum. Nós tínhamos, em 2020, apesar da gente não estar na gestão, mas nós temos dos últimos 10 anos esse estudo que nós fizemos, tá certo? Então, vinham aí em torno de 45% a 50%. Hoje nós conseguimos reduzir. Nós conseguimos como? Nós criamos um ambiente jurídico, agora também administrativo, para que essas pessoas, ao invés de ficar lá, de ser executada, de ficar em processos administrativos, certidão da dívida ativa, e inabilitar o contribuinte de alguma maneira, a gente está convidando eles, nós criamos canais de diálogo direto, nós facilitamos com um parcelamento que ainda está ativo, que é até em 60 vezes o contribuinte está aí se regularizando. Isso serve para a dívida também escrita na dívida ativa, que esteja ajuizada ou não. Nós criamos outro mecanismo que foi o quê? A questão do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, onde a gente vai dirimir esses conflitos. Então, assim, nós estamos investindo. O próprio desconto de 25% ano passado, o próprio desconto esse ano de 25% tem incentivado o contribuinte a pagar, e com isso tem caído significativamente a questão da inadimplência, principalmente do IPTU. O contribuinte está pagando. A gente tem aqui a participação do João, diretor da UPA do BH, e toda a equipe, parabenizando a gente pelo Dia do Repórter, viu, Vonúvio? Parabéns, Vonúvio. Parabéns, Carol Ribeiro. Vonúvio, que por um bom tempo foi o repórter da greve, né? Passou muito tempo cobrindo manifestações e num momento bem delicado aqui da Prefeitura. Quando falar em Vonúvio Repórter, eu sempre vou lembrar disso, viu, Vonúvio? Repórter greve, já cobri muitas mobilizações e continuo cobrindo, só que um pouco mais distante, mas sempre inteirado, aprendi bastante, sim. Vamos continuar aqui nossa conversa com o secretário Ivo Franklin. Secretário, em relação a reajuste do IPTU, teve reajuste esse ano? O IPTU, todo ano, se nós observarmos, Carol, ele tem um reajuste. Esse reajuste é por força de lei, todo ano ele tem. Ano passado teve, 2020 teve. De 2013 para cá, se o contribuinte observar, ele nunca pagou o mesmo valor, e nem tem como. Isso é para mais ou para menos? É sempre para mais, porque é o IPCA, pode ser para menos. Agora, o IPCA... ultimamente é que tem dado uma crescida até significativa. Por quê? Porque é o índice de preço consumidor amplo que reflete em quê? Quem reflete nele é a própria inflação. E se nós observarmos, os últimos 3 anos tem sido um ano de inflação, de 2020 para cá. Então, se você observar, todo ano tem o famoso preço de reajuste. Agora, o que o contribuinte tem que visualizar para ver se existe uma discrepância entre a cobrança do tributo e o valor que ele tem a pagar, eu vou lhe dizer onde é que está. Sempre faça essa avaliação. Valor venal do imóvel. É o valor de venda dele. É o valor de venda do imóvel. Veja quanto vale o seu imóvel e veja quanto você paga de IPTU. E o IPTU corresponde a 1% desse valor. Se eu tenho um imóvel de 100 mil reais, o IPTU dele é para ser R$1.000. Se tiver para cima, está errado. Se tiver para baixo, o beneficiário está sendo contribuinte. Está errado também, porque o IPTU é 1% do valor venal do imóvel. O que é que acontece? O que aconteceu? Por exemplo, 2019 mesmo e 2020, existia, para você ter uma ideia, no programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é o programa Verde e Amarelo. Não, Casa Verde e Amarela, desculpe. Casa Verde e Amarela. Existia um casa de até 120, 130 mil reais. O máximo que chegava era 150. Hoje as casas vão até 200, 220 mil do mesmo programa. Ou seja, até a própria programa foi reajustado. E isso é que reflete, entendeu? Mas sempre é importante o contribuinte ver essa questão. Quanto vale o meu imóvel? Se eu fosse vender hoje, quanto é que ele valeria? E o IPTU é cobrado 1% sobre esse valor. E o que eu digo sempre é que o desconto dos 25% é muito superior à questão do reajuste, porque é pelo IPCA. Secretário Ivo Franklin, secretário municipal da Fazenda de Mossoró,
Muito obrigada pelos esclarecimentos no programa de hoje. Eu que agradeço, Carol, agradeço o Vonulfo e parabéns a vocês pelo dia do repórter hoje, eu não sabia. Obrigado. Me desculpe, me perdoe. E a todos os contribuintes, e queria retificar que até dia 28 de fevereiro, 25% de desconto para a cota única. Seja sempre bem-vindo, secretário. A você de casa, a gente agradece a audiência. Até amanhã. Lembrando que vem aí o Lio Egóis, Larissa Maciel e Pedro Ítalo, pessoal do esporte aqui da TCM, Carol. Pois é, tem futebol. Continua aí, tem campeonato estadual. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã ao vivo, 7h25 da noite. Ótima noite e até lá.